Aberta a presente sessão, solicito o deputado Geórgio Passo aqui na primeira secretaria, na segunda secretaria, para que faça a leitura da ata. Ata da sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no dia 30 de agosto de 2017, segundo período da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura, com a presidência do senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados Garibaldo Mendonça e pela senhora deputada Gorete Reis. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2017 foi lida e aprovada sem modificações. No expediente, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura das matérias. Ainda no pequeno expediente, foram aprovados requerimento de números 769, 770, 771, todos de 2017, de autoria do deputado Adelson Filho. Requerimento de números 772, 774, de 2017, de autoria da deputada Ana Lúcia. Requerimento de número 773/2017, de autoria do deputada Gorete Reis. Em seguida, o deputado Geórgio Passos ocupou a tribuna, saudando os presentes, e se reportou a matéria publicada na imprensa sergipana sobre o caos das rodovias estaduais. A seguir, mais uma vez, cobrou ao governo do Estado, através da DR, a recuperação das referidas rodovias. Relatou que recebe constantes reclamações da população sergipana que trafega diariamente por essas rodovias, citando como exemplo a rodovia que liga os municípios de Umbaúba a Itabaianinha. A deputada Ana Lúcia ocupou a tribuna, saudando os presentes, e registrou a passagem do dia do rio Japaratuba, sendo reconhecido através de lei número 8.103/2016, de sua autoria. A seguir, lamentou o descumprimento da lei que assegura a preservação da bacia do rio Japaratuba e disse que, infelizmente, essa é a bacia mais degradada do Estado. Não houve matéria a ser deliberada na ordem do dia. Não havendo oradores inscritos para o grande expediente, nem para explicação pessoal, o senhor presidente, deputado Luciano Bispo, comunicou que estará havendo audiência na sala das comissões com o secretário de Estado da Saúde, senhor Almeida Lima, com o objetivo de apresentar a prestação de contas e de execução orçamentária do primeiro quadrimestre do ano de 2017. A seguir, convocou uma sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, e encerrou a sessão. Sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 30 de agosto de 2017. Lido a ata, senhora presidente. Obrigado. Eu solicito que a primeira secretária, nessa sessão, a deputada Silvia Fontes, faça a leitura do expediente. Requerimento número 802/2017, de autoria dos deputados Geórgio Passos e Gorete Reis. Congratulações ao excelentíssimo senhor Pedro Silva Costa Filho, Pedrinho de Balbino, prefeito do município de Tomar de Jeru, pelo transcurso do seu aniversário no dia de hoje. Requerimento número 803/2017, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Congratulações, excelentíssimo senhor Antônio Carlos Valadares, senador da República, por ser escolhido pela 21ª vez um dos cabeças do Congresso Nacional e o único senador na lista do DIAP, que aponta os 100 mais influentes parlamentares do país em 2017, no dia de hoje. Requerimento número 805/2017, de autoria do deputado Luciano Bispo, votos de pesar do senhor José Tadeu de Oliveira pelo falecimento da senhora Maria Ionete Santos de Oliveira, extensiva aos seus familiares, amigos e colegas. Requerimento número 806/2017, de autoria do deputado Garibaldo Mendonça. Congratulações, Vossa Excelência José Cláudio dos Santos, vereador de Salgado, pelo transcurso do seu aniversário no dia de hoje. Requerimento número 804/2017, de autoria do deputado Geórgio Passos. Utilização do grande expediente para apresentação e falas dos jovens sergipanos classificados no projeto Jovem Parlamentar da Câmara Federal, em data a ser ajustada com a mesa diretora. Indicação 392/2017, de autoria do deputado Robson Viana.
presente indicação, sugerindo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Sergipe, Jackson Barreto de Lima, que apresente um projeto de lei ordinária que institua projeto de lei que inclui o quantitativo e atividade da carreira do técnico da radiologia médica do IML, Instituto Médico Legal, do Estado de Sergipe, e da outras providências. Proposta de emenda constitucional número 1/2017, de Geórgio Passos, do deputado Geórgio Passos e outros. Revoga o artigo 263 da Constituição do Estado de Sergipe. Projeto de resolução número 26/2017, de autoria de Geórgio Passos, concede título de cidadão sergipano ao ilustre coronel Marco Aurélio Custa de Paula. Projeto de resolução número 25/2017, de autoria de Geórgio Passos, concede título de cidadão sergipano ao ilustre general da divisão Juarez Alves Pereira Júnior. Projeto de resolução 27/2017, de autoria de Geórgio Passos, concede título de cidadão sergipano ao ilustre coronel Marcos Augusto da Silva Neto. Projeto de lei ordinária número 136/2007, de autoria de Robson Viana. Conhece de utilidade pública estadual a Associação Comunitária em Agropecuária do Projeto em Assentamento Francisco José dos Santos, no povoado Malhadinha, município de Poço Verde e fora da comarca de Poço Verde. Projeto de lei ordinária número 137/2017, de autoria de Jefferson Andrade. Conhece de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, como sede na Fazenda Pedra Branca, no povoado Borda da Mata, no município de Canhoba e fora da comarca de Gararu. Projeto de lei ordinária número 138/2017, de autoria Jefferson Andrade. Conhece a utilidade pública a Associação Comunitária Miguel Cardoso, com sede no assentamento Borda da Mata, no município de Canhoba e foro da comarca de Jeru. Ofício número 890/2017 do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Assunto: termos de cooperação que entre si celebram a Prefeitura de Laranjeiras e a Secretaria de Estado da Segurança. Ofício número 891/2017, Governo de Estado, da Secretaria do Estado da Segurança Pública. Termos de cooperação que entre si celebram a Prefeitura de Laranjeiras e a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ofício número 893/2017, Governo do Estado, Secretaria de Estado da Segurança Pública. Termos de cooperação. Cooperação Federativa 05/2017, que entre si celebram a União e o Estado de Sergipe, definindo os parâmetros para cedência de profissionais para comporem o contingente permanente na Força Nacional de Segurança Pública. Ofício 901/2017, Secretaria de Estado da Segurança Pública. Termos de cooperação que entre si celebram a Prefeitura de Nossa Senhora das Dores e esta Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ofício 912/2017, Secretaria de Estado da Segurança Pública. Termos de cooperação que entre si celebram a Prefeitura de Nossa Senhora das Dores e esta Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ofício 913/2017, Secretaria de Estado da Segurança Pública. Termos de cooperação que entre si celebram a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória e esta Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ofício 919/2017, Secretaria do Estado da Segurança Pública, termos de cooperação, que entre si celebram a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória e esta Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ofício número 857/2017, termos de convênio da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Convênio 017/17, que visa consolidar o projeto Interior em Rede. Lido todos os requerimentos, senhora presidente. Obrigado, deputada Silvia. Em discussão, os requerimentos número 802/2017,
2017, de autoria dos deputados Geórgio Passos e Gorete Reis. Requerimento de congratulações. Requerimento 803/2017, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Requerimento 806/2017, de autoria do deputado Garibaldo Mendonça. Em votação. Ninguém pediu discussão, portanto, aprovado por unanimidade. Requerimento de voto de pesar. Requerimento número 805/2017, de autoria do deputado Luciano Bispo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Ainda no pequeno expediente, com a palavra o deputado Geórgio Passos. Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores da Assembleia, imprensa aqui presente, público nas galerias, que no grande expediente irão abordar sobre a questão dos renais crônicos, sejam muito bem-vindos a essa casa, telespectadores da TV Alese, as pessoas também que nos acompanham através das nossas redes sociais. Gostaria de, nesse momento, fazer aqui um registro, tendo em vista que no dia de ontem não estava aqui na sessão, estava participando do segundo seminário Novos Rumos nas Políticas Públicas de Segurança, evento esse da Secretaria de Estado da Segurança Pública, onde tinha à frente o NAPSEP, onde foi possível abordar a questão dos homicídios em Sergipe, a questão do programa Minha Comunidade Segura, e também tivemos a palestra do pesquisador Dr. José Luiz Raton, que foi um dos que desenvolveram aquele belíssimo programa lá em Pernambuco, Pacto pela Vida, que reduziu a criminalidade. E aí, realmente, nós percebemos as servidoras da Secretaria de Segurança Pública, Anúbia Melo, Alessandra Fabiana, Eliseu Júnior, Sérgio Bonfim e Abigail Maria, realmente num serviço que merece aqui o nosso reconhecimento, algo que chama a atenção, grau de pesquisa, deputada Ana Lúcia, que está sendo feito pela própria Secretaria, dados que a gente já tinha noção, né, de quem são vítimas de homicídio, quem são os autores, a escolaridade, hoje tudo formatado em números dessa pesquisa. Então, esperamos agora que o governo consiga implementar políticas públicas, pastor Antônio, que consiga diminuir esse índice de homicídio tão alarmante no estado de Sergipe. Outro ponto que eu gostaria de falar, voltando ao tema da Previdência, pastor Antônio, colegas deputados, que foi pauta aqui durante as últimas 2 semanas, inclusive já sendo formada uma comissão para analisar como melhorar o fluxo do Funamprev, que é o único fundo que existe agora em Sergipe. E como nós anunciamos semana passada, nós, depois de colhermos as assinaturas dos colegas deputados, protocolamos no dia de hoje a proposta de emenda à Constituição 1/2017, que inclusive já foi lida agora no expediente. E diante disso, nós queremos, deputado Gilmar Carvalho, com essa emenda, revogar o artigo 263 da Constituição do Estado, que aqui prevê o pagamento de uma pensão para o resto da vida para os ex-governadores do Estado de Sergipe, algo em torno hoje de R$30 mil por cada um, e que, sem contribuição alguma, por ter passado pelo menos 6 meses como governador, já tem direito a esse benefício, deputado Matos. Eu acho que chegou o momento da gente dar o exemplo. Nós sabemos que vão vir medidas duras para o funcionalismo público e cabe ao governador. Mais 1 minuto, deputado. Agradeço, deputada. E aí cabe, na nossa visão, ao governador, deputado Francisco Alberto, dar o exemplo. Como nós não sabemos ainda quem serão os candidatos do próximo ano, quem irá vencer as eleições, chegou o momento de todos os colegas deputados se somarem nessa luta e a gente extinguir esse artigo da Constituição do Estado de Sergipe. Lógico, faremos também uma grande campanha junto à população de Sergipe. Amanhã, inclusive, já estaremos no desfile de 7 de setembro, levando fichas de apoiamento para que a população também corrobore com esse nosso pensar. Não tenho dúvidas que todos os 24 colegas deputados irão se somar nessa luta e espero também, né, que a mesa diretora, o quanto antes,
paute essa matéria para que a gente possa, de uma vez por todas, dar um exemplo que possa colaborar com o Sergipe. Por ano, cada um dá em média aí de gastos para a Previdência, algo em torno de 400, 500 mil reais. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Deputado Moritos Mato. Bom dia, senhora presidente, demais deputados, deputada, imprensa, o povo que nos acompanha aqui na galeria, amigos que acompanham pela TV Alese, assessores, todos o meu muito bom dia. Quero aproveitar, já na fala do deputado Geórgio Passos, que já tem meu voto em relação, para que a gente possa revogar esse artigo e que não mais um governador se aposente com apenas 8, 6 meses, ou até com mais tempo. Então, quero aproveitar e dizer a Vossa Excelência que já conto com o meu voto assim que essa matéria for discutida nesta casa. Senhora presidente, faço uso da palavra para falar sobre o grito dos excluídos. O grito dos excluídos tem como objetivo valorizar a vida e a esperança através das ações que fortaleçam e mobilizem a classe trabalhadora por lutas populares. É organizada em conjunto com a Igreja Católica, pastorais sociais, movimentos sociais, sindicatos e entidades representativas. Este ano já é a sua 23ª edição e tem como tema Vida em Primeiro Lugar e o lema Por Direitos e Democracia, a luta é todo dia. Acontece sempre pelo Brasil no dia 7 de setembro, aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, a concentração é a partir das 7h30 na Praça Fausto Cardoso, onde ocorrerá, a partir das 8 horas, um ato coletivo com apresentações culturais, seguida por um momento interreligioso, reflexão dos movimentos sociais e sindicatos. Celebração ecumênica a partir das 9 horas. Depois, em seguida, por volta aí das 10, 10h30, nós deslocaremos no sentido da Avenida Barão de Maruim, para logo assim que a última escola adentrar na avenida, nós juntos correremos também, entraremos na avenida para que a gente possa manifestar, né, os trabalhadores, pastorais sociais, os movimentos, todos juntos, a gente mostrar a nossa indignação em relação a muitas coisas que infelizmente têm acontecido pelo Brasil afora e também no nosso estado. Então é um momento, a gente aproveita, convida a todos para somar, para que a gente possa nos somarmos juntos e amanhã também, lá na avenida, mostrar a nossa indignação. É só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o deputado Zezinho Guimarães. Deputado Moritos, eu tenho a felicidade de amanhã estar participando da 16º Grito dos Excluídos. Eu participo desde o primeiro Grito dos Excluídos, né? Amanhã será uma boa manifestação. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo o pequeno expediente apenas para pedir, fazer dessa tribuna, um pedido ao presidente do DR, que, como sabemos, no dia 12 de outubro acontecerá o dia da padroeira do Brasil, em especial da cidade de Nossa Senhora Aparecida. E é uma verdadeira romaria da cidade de Ribeirópolis até Nossa Senhora Aparecida. E com essas chuvas, a margem das estradas, o acostamento, está totalmente, a vegetação
aflorou e precisa roçar, porque vai ser, como todo mundo sabe, o contingente de pessoas será muito grande e a gente espera que o DR possa fazer essa pequena obra, que é apenas uma roçadeira nas margens das estradas, para que o povo possa transitar com mais tranquilidade. Segundo, eu quero comunicar aos nossos colegas que no dia 12, pela manhã, o secretário da Fazenda estará aqui conosco apresentando o primeiro quadrimestre de 2017. Então, terça-feira, dia 12, às 10 horas, o secretário da Fazenda estará conosco. Na segunda-feira, eu também quero avisar os colegas que desejarem participar desse debate. O presidente e a diretoria da Agrese estará aqui conosco, segunda-feira, pela manhã, discutindo o projeto que veio a esta casa, que tem, sem sombra de dúvida, uma repercussão no cidadão como um todo muito forte, que é a questão dos transportes intermunicipais. Então, o Estado está propondo que saia da Secretaria de Infraestrutura e vá para o comando da Agrese a administração dos sistemas de transporte do Estado. Então, nós estaremos trazendo toda a diretoria da Agrese segunda-feira para que possamos discutir e aí ajustar o projeto que já está nessa casa. Mais ou menos 10 horas, entre 9h30 e 10 horas. 11 horas a senhora tem no sindicato. Então, faremos a partir das 9 horas, eu também estarei, sem dúvida. Às 9 horas nós estaremos aqui com a diretoria da Agrese e estou lembrando a todos. Mais um minuto. Mais um minuto, senhor presidente. E lembrando a todos, segunda-feira, dia 11, já que amanhã nós não teremos sessão, estou avisando hoje, para que a gente possa recepcioná-lo e discutir o projeto que já se encontra nessa casa. Por fim, quero só lembrar que o presidente do Tribunal de Contas está vindo a esta casa conversar com o nosso presidente e conosco, e aí eu estou dando a ele em mãos toda a documentação que eu disponho a respeito da auditoria que nós estaremos pedindo que ele faça na Sergás, porque, segundo informações que eu disponho há poucas horas atrás, é extremamente necessário que se faça essa auditoria nos últimos 10 anos. Portanto, comunico que o presidente do Tribunal de Contas já está vindo a esta casa conversar com o nosso presidente a respeito das tratativas com relação ao nosso déficit previdenciário. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Gilmar Carvalho. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, companheiros de imprensa, servidores desta casa, companheiros das galerias, até uma homenagem, deputada Ana Lúcia, a Vossa Excelência e ao estudo encomendado pelo Sintese, já tramita nesta casa um pedido nosso de realização de uma sessão especial em que a casa convide exatamente a técnica, a professora que fez um estudo de consultoria muito bem elaborado para o Sintese sobre a Previdência, sobre os fundos de Previdência, hoje apenas um fundo, que é a professora Mirelle Malaguti, para que ela venha a esta casa discutir com todos nós, não apenas aquele estudo que ela fez para o Sintese, mas talvez até outras ideias
que ela já tinha em relação à Previdência do Estado de Sergipe e essa nova realidade que é a existência de apenas, deputado Vanderbal, de apenas um fundo de Previdência. Porque ninguém aqui, nem entre aqueles que votaram contra, nem entre aqueles que, como eu, votamos a favor, ninguém aqui disse que o projeto que foi aprovado com todas as emendas, que nós conseguimos convencer, nós todos, o governador Jadson Barreto, a aritar exatamente ao projeto original, que não oferecia garantia nenhuma, disse que aquela aprovação representava a salvação da Previdência. Muito pelo contrário, muito longe de representar a salvação. É apenas, deputada Maria, um primeiro passo, cuja situação mais concreta ninguém sabe exatamente qual vai ser em termos de representatividade para o futuro da Previdência, mas apenas um primeiro instante, um primeiro momento. E esta casa pode ser a grande casa dos debates, e não apenas os debates, mas os debates que ofereçam caminhos seguros e concretos para a Previdência em Sergipe. Muito obrigado. Deputado Gilmar Carvalho, colocando que na última segunda-feira na reunião, o Sintese já trouxe, né, toda uma projeção até 2095, feita também pela professora, e que o Tribunal de Contas, eu até coloquei na pauta a vinda dela para esta casa, mas foi consensuado que o Tribunal de Contas vai fazer um seminário, acho que na próxima semana, e que ela seria convidada, e o deputado Zezinho também indicou outro técnico de São Paulo para ser também palestrante nesse seminário. Mas eu acho que na próxima segunda-feira é de extrema importância, deputado Gilmar, é importante o requerimento, e é importante também na próxima segunda-feira, 11 horas, nova rodada de diálogo com o movimento sindical e os deputados. Na ordem do dia, a mesa promulga a resolução número 13, de 2017, de 6 de setembro de 2017, que concede título de cidadão sergipano ao cônsul honorário da França, Lucien Henrique Galjac. Agora passamos ao grande expediente. E, de acordo com o requerimento número 763, de 2017, de autoria da deputada Silvia Fontes, o grande expediente está reservado para a palestra com o senhor José Lúcio Alves Costa, presidente da Associação de Renais Crônicos, para falar sobre a realidade dos renais crônicos de Sergipe. No meio, uma comissão formada pelos deputados Maria Mendonça e Silvia Fontes para conduzir o nosso palestrante na manhã de hoje, que eu tenho a alegria de dizer que foi meu aluno na Universidade Federal de Sergipe, da disciplina currículo. Quero registrar a presença de representantes da Associação de Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe e representantes do Grupo de Apoio aos Renais Crônicos. E tenho a alegria de passar a palavra a José Lúcio Alves Costa, que tanto pode falar aqui como pode ir para a tribuna, é uma opção sua. Pronto, então o José Lúcio vai falar aqui mesmo na mesa.
Eu queria saudar a deputada Ana Lúcia, minha saudosa professora, de acalorados debates lá nas nossas aulas, e os demais deputados aqui presentes e deputadas, e os nossos colegas aí do plenário, os renais que estão presentes aqui também. Muito obrigado pela presença de todos. Como é que eu passo aqui, né? Eu fiz um esforço muito grande na madrugada de sábado, pensando em não carregar nas tintas para falar sobre a situação dos renais, para não ficar uma coisa muito apelativa. Mas eu confesso que eu não consegui. Eu examinei ponto por ponto e eu não preciso nem carregar nas tintas, porque a situação ela é grave sobre todos os aspectos que a gente examinar. E eu vou pedir a atenção dos senhores, porque esse assunto hoje vive uma crise muito grande aqui no estado de Sergipe, que a gente precisa tomar muito cuidado. Onde é que eu passo aqui? Eu acho que ele vai ter que abrir lá, né? Mas aí tem que botar na tela, né? A doença renal crônica hoje é uma doença insidiosa, é uma doença silenciosa, que entre cada 10 adultos, um tem doença renal crônica e não sabe. E geralmente só vai descobrir isso quando ele está no estágio terminal da doença, o estágio 5, em que ele precisa ir para uma máquina de hemodiálise. E a gente poderia dizer que isso poderia ser evitado, poderia ser postergado, se a atenção básica ela agisse com eficácia, identificando as causas que levam uma pessoa a se tornar renal crônica. Geralmente, na sua maioria, a hipertensão arterial e a diabetes. Se tratando isso na atenção básica, a gente teria reduzido ou postergado essa necessidade do paciente entrar em terapia renal substitutiva. Eu sempre coloco essa tela porque a gente tem que estar constantemente lembrando aos gestores que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu gosto particularmente desse outro artigo 23, porque diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, item 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Todo mundo sabe disso, isso está em centenas de decisões judiciais, de pronunciamento, da jurisprudência, mas nós sempre esbarramos com os gestores públicos, municipais, estaduais, jogando a bola um para o outro. Isso é competência da União, isso é competência do Estado. E a Constituição é clara, é competência comum de todos os entes do Estado. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a questão do controle social, porque parece que a gente tem que estar lembrando constantemente. O controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública, fiscalizando, monitorando e controlando as ações da administração pública. E eu vou mostrar algumas situações aqui que parece que essa história de controle social não existe. Ou existe apenas para a gente ler naquilo que o Gilberto de Menstein chamou de cidadania de papel. Nós temos ainda uma cidadania de papel. Nós temos em tratamento dialítico, diárias e hemodiárias, nas 5 clínicas de Sergipe, a Clinese, a Nefroclínica, o Hospital do Rio, Nefróis, Estância Itabaiana e os pacientes internados do USE. 1.200 pacientes. Eu chamo a atenção ali para os pacientes internados no USE, porque eu vou voltar depois para falar sobre eles. Pacientes atendidos pelo CASE, 2.401 pacientes. Isso envolve os agudos, os crônicos, os transplantados, aqueles que fazem ainda o tratamento conservador. Vejam o montante que nós temos e o percentual da população.
o gasto com o caso em 2016 foi de 4 milhões de reais. Pacientes que fazem uso do TFD em viagem pré-transplante, 272 pacientes. Pacientes já transplantados que fazem viagem para acompanhar o transplante, 167 pacientes, um total de 439 pacientes. O custo do TFD em 2016, apesar das insistentes solicitações, nunca foi informado. E eu acho interessante porque eu vou mostrar algumas situações aqui, para a gente ver como é que está a questão do controle social. Quais são os problemas que nós enfrentamos? Vagas nas clínicas de hemodiálise. O paciente entra no porta aberta do USE, geralmente em estágio terminal da doença, que precisa estabilizar no USE e ser direcionado para as clínicas. Não tem vaga. E a gente consulta o NUCAR. Qual é o teto das clínicas? O NUCAR não sabe. Mas como é que vocês não sabem? Quem tem que saber são vocês. Como é que, por exemplo, se glosa o atendimento se você não sabe qual é o teto de cada clínica? Centro para confecção de acesso vascular. Gente, isso é tão importante, isso é tão sério, que isso representa a linha da vida para o paciente renal. O paciente chega sem o acesso, sem a fístula, ele vai ter que entrar no catéter no pescoço, vai ser um canal aberto para infecção, compromete as veias, e nós não temos um centro de acesso vascular. Existe sentença já transitada em julgado, obrigando o Estado e o município a fazer isso, e não se faz. Medicamentos que faltam no CASE. Isso aqui é um fato interessante que os senhores devem perceber, que aqui e acolá sai uma notícia do renal que está faltando medicamento, mas não falta medicamento hoje para o renal, porque a associação criou, criativamente, um banco de empréstimo de medicamentos que foi gerado por cada um dos renais que estão aqui. Cada um disponibilizou da sua cota de medicamento o remédio para que não falte para os pacientes. Isso não é uma obrigação da associação. No entanto, o CASE liga para a gente quando não tem remédio. E a gente atende, não porque é o CASE, atende porque é o renal. E não atendemos hoje apenas o renal. Nós atendemos pacientes que transplantaram de pulmão, pacientes que transplantaram de fígado, que correm para a associação e a gente atende porque a gente não vai deixar o paciente morrer porque não tem medicamento. Isso é constantemente. Os senhores não vão ouvir, os renais não vão, porque a gente tem o banco de empréstimo. Antigamente a gente dava esse medicamento, mas depois faltava e a gente não tinha como repor. Hoje nós emprestamos e quando ele recebe a cota dele, ele devolve para o banco. Hospitais de retaguarda para pacientes que sofrem intercorrência durante o processo de hemodiálise. As clínicas, quando se habilitam, elas devem indicar qual é o hospital de retaguarda. Porque o paciente, se tiver uma intercorrência, a clínica não atende, está fora da contratualização dela. Mas tem que encaminhar para um hospital de retaguarda. Não existe hospital de retaguarda. Existe de direito, mas não existe de fato. Disponibilidade de vagas para atendimento de crianças que estão sofrendo de doença renal crônica. Não existe. A ausência de assistência ambulatorial para os transplantados renais. Qualquer um dos transplantados que estão aqui, se sofrerem uma intercorrência, tem que entrar num avião e correr direto para o centro transplantador, porque nenhum hospital quer atender, nem público nem privado. Não quer atender o paciente transplantado. Os senhores entenderam quando eu falei que não preciso carregar nas tintas, que o problema é grave? Risco de desassistência aos pacientes em diálise peritoneal. Gente, isso aqui é gravíssimo. O paciente que faz hemodiálise, se ele perder o acesso, se ele não se adaptar à hemodiálise, ele tem que ir para a diálise peritoneal, que é uma diálise que ele faz em casa. A família é treinada, ele é treinado, o quarto dele é preparado. Hoje, se um paciente precisar de diálise peritoneal e ele não tiver o convênio, ele não vai ter direito à diálise peritoneal e ele pode encomendar o caixão porque ele vai morrer. Isso é grave, gente. Eu estou carregando nas tintas. E sabe por que isso? Porque as multinacionais não querem fornecer os insumos para o Norte e Nordeste. A diária do TFD, paga pelo TFD, é de R$ 24,75. Parece que tudo que a gente discute na imprensa é só a diária. Não é. A gente tem uma série de outros problemas, mas eu vou relatar sobre isso daqui. Esse valor é um valor fixado por uma portaria ministerial 055,
de 1999. Fixou esse valor, tudo nesse país reajustou, tudo é reajustado, inclusive os impostos, mas o valor que é pago é isso daí, R$ 24,75, para o cara viajar para São Paulo e fazer o tratamento dele, ou para qualquer outro estado da federação. Tem condição de alguém viajar com esse dinheiro, mas esse dinheiro não é utilizado. Para onde é que ele está sendo direcionado? Por isso a pergunta, qual é o gasto com o TFD? O Estado não responde. E eu vou mostrar coisas mais graves. Isso aqui é um ofício que eu encaminhei para o secretário Almeida Lima, está ali a data, 24 de abril, eu não tive nem o direito de ter uma resposta negando. Ou seja, indiferença total para uma instituição da sociedade civil organizada que trabalha com as prerrogativas do controle social. Está ali, inclusive com pauta. A gente quer saber da história de um estudo que está sendo feito para aumentar as diárias, e está ali, a pauta está ali. Depois, se alguém tiver interesse, eu repasso cópia de todos esses documentos. Isso aqui é uma informação gravíssima. 2014, 2015, 2016, 2017. Portal da Transparência. 2014, R$ 340 mil. É uma verba da rubrica Operacionalização do Sistema Nacional de Transplante. Preste atenção que a gente vai discutir sobre isso. 2015, R$ 420 mil. 2016, R$ 300 mil. 2017 até abril, R$ 120 mil. Um montante de R$ 1.180.000. Essa verba, ela é destinada para montagem, para equipamentos, para equipar a central de transplante. Liga agora para a central de transplante e diga que tem uma coleta para ser feita. E os senhores vão ouvir uma negativa, não tem. Morreu o cabo Sátiro, acho que a semana passada, e a família tentou doar os órgãos. Não tem como atender. Para onde está indo esse dinheiro? R$ 1.180.000 de 2014 até hoje. É verba carimbada, não tem que ser utilizada para aquele fim? Onde é que está sendo utilizada? Mas tem mais coisa. Eu oficiei o Ministério da Saúde perguntando uma série de coisas. Eu não vou dizer tudo, inclusive a questão das verbas do TFD, que também o Ministério da Saúde não sabe. Mandou perguntar na CIB, que não existe mais, agora é CIE. E quando eu vou na Secretaria de Saúde, não me mandam nem sentar. Não é aqui, é naquele setor. Aquele setor não é aqui, é tal lugar. E ninguém me diz nada. O médico me recebeu, eu sou deficiente, né? Viu, professora? Hoje eu sou deficiente, tenho problema de sustentação e da marcha. Ele ficou sentado e eu em pé com a bengala na mão e ele tentando me explicar o que eu não estava perguntando. Eu só queria saber quando era a reunião da CIB, porque a gente vai pautar a reunião. Eu quero saber para onde é que está indo o dinheiro do TFD. Essa verba que está chegando aí, e que ninguém sabe nem quando vem, nem quando vai. Mas se os senhores observarem essa tabela aí, que está ruim de ler, fala dos anos... Eu perguntei quanto vem para o tratamento dos renais, independente do TFD, 2012, de 2012 para cá, 10 milhões, 22 milhões, 24 milhões, no total, até hoje, 120 milhões de reais. E está lá, tratamento dos renais, ou transplante e nefrologia. Tem transplante aqui? Tem mais coisa. Vamos lá. Isso é a continuidade do documento do Ministério da Saúde, porque a nossa associação, ela não faz denúncia vazia, a nossa associação não vai a reboque de ninguém, nós vamos buscar nas fontes e esperamos, por exemplo, que a gestão responda. Não responde, né? Não se tem documentos. Então, quando o secretário Almeida Lima assumiu, ele disse que tinha dinheiro para tudo, só faltava a gestão. Eu acho que continua tendo dinheiro para tudo e faltando a gestão. Eu fui chamado para ser conselheiro do Conselho Estadual de Saúde e na reunião de posse eu perguntei custo do TFD e essas informações todas. Foi aprovado o requerimento, é esse aí. Eu peço desculpas porque foi a cópia que eu recebi e lá o secretário está dizendo, está distorcido porque não tem como ficar boa a imagem aí, que atendendo às prerrogativas do controle social, o Conselho Estadual de Saúde tem essa prerrogativa, ele autorizou que fosse fornecido, olha a data lá, os dados que eu pedi, os contratos com as clínicas e as verbas do TFD. Ele mandou, sabe quem? Para ele mesmo.
Ele disse, Almeida Lima, forneça essa documentação para esse pessoal. Aí eu acho que ele se olhou no espelho e disse, não forneço. É essa a situação que a gente vive. Como é que o Conselho de Saúde tem o presidente, e o presidente também é o secretário de saúde? Como é que vai fazer controle social? Alguém pode me responder isso? Tem possibilidade de fazer controle social dessa forma? Ou a gente está brincando de fazer controle social? Porque eu não tenho tempo a perder na minha vida. A gente está levando uma coisa muito a sério. Mas está aqui, está aí o requerimento aprovado e ele mesmo não atendeu. É complicado, né? Essa dissociação da personalidade. Outros problemas, transplantes em Sergipe. Desde 2012 não é feito transplante em Sergipe. Transplante renal. Arapiraca, em Alagoas, Jequié, Feira de Santana, Bahia, realizam transplantes. Eu, como cidadão sergipano, eu sinto vergonha. Eu, como cidadão sergipano, que a gente está aqui, a gente tem amor à nossa terra, ao nosso estado, eu sinto vergonha de saber que que Arapiraca tem transplante, aqui não tem. E aqui já teve. Né? Será que a gente não tem um pouco de indignação, de revolta até, porque somos nós hoje, amanhã pode ser os filhos de vocês, pode ser cada um de vocês. Central de transplante desaparelhada, verba que vem, isso eu já falei, mas para os senhores terem ideia, falta líquido para a preservação de órgãos. E essa denúncia eu estou assumindo a responsabilidade de fazer aqui publicamente. Falta líquido para preservar os órgãos. Para onde é que foi R$1.180.000? Se esse dinheiro, se essa verba é destinada a montar a central de transplante. Projeto Transplante Sem Fronteiras. Em 2012, quando cessaram os transplantes aqui no estado de Sergipe, o Grupo Hepato, que é um grupo ligado ao Hospital Bandeirantes, trouxe um projeto já consolidado chamado Transplante Sem Fronteiras. Qual é a proposta do Transplante Sem Fronteiras? Seria realizar transplante de rim, fígado e pâncreas. Não é só rim. Rim, fígado e pâncreas que não tem aqui. Treinar toda a equipe médica aqui para ser uma equipe transplantadora. Inscrevê-los na equipe nacional transplantadora. Realizar 40 transplantes por ano. Vejam bem. Implantar o prontuário eletrônico, que o médico, de onde ele estiver, ele tem acesso àquele prontuário e resolve o problema. Depois de 2 anos, eles deixam a equipe montada e vão embora. À época, eles cobravam ao Estado R$125.000 por mês, o que dá ao longo de um ano R$1.500.000. O que dá ao longo de 2 anos R$3 milhões. E a gente está recebendo 120 milhões desde 2012. Já teria implantado aqui um serviço de excelência, porque esse transplante sem fronteiras está em vários estados do Brasil. Seria interessante que a Comissão de Saúde pudesse conhecer, pudesse visitar em loco como é que funciona e ver que o transplante não acontece aqui por falta de vergonha. O transplante não acontece aqui porque não chegou na família do governador, porque quando o governador Marcelo Della adoeceu, se concebeu a ideia do Hospital do Câncer. O Estado gastava em 2012, isso não é uma informação oficial, porque a própria Secretaria não me forneceu, o Estado gastava 8 milhões com o TFD. Podia gastar 1.500.000, estaria implantado um serviço aqui que economizaria quanto para o Estado? Isso é grave, gente, muito grave. Eu vou falar isso aqui, é uma sopa de letrinhas, mas os senhores vão entender logo, logo. O hiperparatiroidismo secundário é um problema causado pela insuficiência renal. As glândulas paratireoides que são situadas próximas à tireoide secretam o PTH, o paratormônio, que ajuda a manter o balanço do cálcio e do fósforo no organismo. A doença renal mexe com esse metabolismo e a pessoa passa a produzir muito PTH, fica com PTH elevado, que leva a problema cardíaco, que leva a distrofia óssea, que leva a degradação óssea. Então, para o hiperparatiroidismo secundário, nós temos o tratamento clínico, o tratamento farmacológico, que é o medicamento Mimpara e outros. E esse medicamento foi judicializado, provocado pelo Garem, através da Defensoria Pública. Hoje já está no rol de medicamentos fornecido
pelo Ministério da Saúde, mas para ser implantado ainda é uma mola, tem que fazer um parto de elefante, porque não se consegue. E a gente encontra os pacientes zanzando, perdidos no caso, com um papel na mão, porque tem que ir na defensoria, tem que pegar um orçamento em 3 farmácias, tem que pegar... E sabe o que é isso para uma pessoa doente, gente? Sem recursos financeiros. Nós não estamos falando aqui de um Lúcio, não. Estamos falando de pessoas que não têm, infelizmente, a condição que eu tenho. Tratamento cirúrgico, paratireoidectomia, cirurgia também judicializada. Eu vou mostrar aqui um detalhe, está aqui, ó. É um excerto dessa ação. Está ali o processo. E se os senhores observarem ali, mesmo distorcido, tem uma relação de pessoas para fazer essa cirurgia. Muitas delas já morreram e não fizeram. Como eu falei que era uma sopa de letrinhas, eu quero mostrar o que é o PTH elevado. Causa essas deformações. Causa esse tipo de deformação. Essas pessoas, mesmo que eu convide elas para aqui, elas não virão. Elas não vão subir a escadaria do Tribunal de Justiça para reivindicar os seus direitos, porque elas têm vergonha, pelo assombro que elas causam, pelo nojo que as pessoas sentem de ver uma pessoa dessa forma transformada. E esse pessoal está morrendo aí, à míngua, sem nenhuma assistência do Estado. Isso é grave, gente, muito grave. Esse jovem rapaz aí é nosso companheiro aqui do Estado de Sergipe. Um rapaz jovem, bonito, que precisou desse tratamento, porque teve o PTH elevado. Hoje ele está assim. Hoje ele está assim. Eu faço uma pergunta, se fosse cada um dos senhores nessa situação, que nenhum dos senhores está livre disso aqui, os senhores sabem. E amanhã pode estar precisando fazer a paratireoidectomia, pode estar precisando do Mimpara. A caixa do Mimpara custa R$800. Como é que esse paciente pode comprar esse medicamento? Os senhores têm filhos e têm netos. Se fosse o seu neto ali, o seu filho, uma criança. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Esse menino não está correndo, mas o tempo continua correndo ao seu redor. Por quem os sinos dobram? Eu estou finalizando a minha apresentação, e na época em que não havia internet para comunicar as coisas, a população sabia das coisas através do sino que tocava. Morreu um velho, o sino dobrava de uma forma. Morreu uma mulher, o sino dobrava de outra forma diferente. Morreu um donzelo, diz que o sino dobrava de outra forma diferente. Bom, sempre que morria alguém, era o sino que dobrava, dizendo como aquela pessoa morreu. Nenhum homem é uma ilha. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano, e por isso não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Muito obrigado. Esse é o pequeno Gabriel, lutador, fez um transplante, perdeu o transplante, foi para diálise peritoneal, perdeu o peritônio e agora está fazendo hemodiálise. Um guerreirinho, lutador. E é por ele que... Você continua lutando. Eu queria divulgar com os senhores que nós estamos promovendo o primeiro fórum de pacientes renais de Sergipe. O tema é o direito à saúde e à justiça social, um caminho a ser percorrido. É um evento que vai contar com os nefrologistas, doutor Pacheco, doutor Cleiton, a doutora Viviane, a idealizadora do projeto do ACE,
o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Cesário Siqueira Neto, o defensor público, Saulo Lamartine. Aí a proposta desse evento é que a gente discuta a situação do renal sem esse viés da piedade, da autocompaixão, porque nós não queremos esse rótulo. Nós não somos uma instituição de filantropia, de dar comida, não somos. Nós somos uma instituição que trabalha com o resgate da cidadania dessas pessoas e queremos ser respeitados por isso. A proposta desse evento é contribuir com a nefrologia em Sergipe, propondo inclusive uma linha de cuidados para o paciente renal, do diagnóstico inicial até o pós-transplante, e elaborarmos a Carta de Nefrologia de Sergipe para servir como um documento de registro histórico e de tomada de decisão dos poderes públicos. Muito obrigado, estou à disposição de todos. Eu agradeço, Lúcio, de extrema importância essa manhã de hoje aqui para a Assembleia Legislativa. O requerimento é da nossa deputada Silvia, que é presidente da Comissão de Saúde. Pelo rito da casa, o autor do requerimento sempre é a pessoa que encerra o diálogo. Tem a deputada Maria, se a deputada Silvia quiser iniciar, sem problema, mas tem a deputada Maria, não sei se tem outros parlamentares que queiram também fazer inscrição. Pastor Antônio. Então, Silvia, você quer iniciar? Tá, então inicia. Agradeço a deputada Ana Lúcia, que hoje preside a sessão. Agradecer ao senhor Lúcio Alves, que é presidente da Associação de Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe. Agradecer pelo convite que nós fizemos e o senhor está aqui conosco na manhã de hoje. E parabenizá-lo por toda essa explanação que deixa a realidade dos renais crônicos, para ser bem redundante, ainda mais realista, já sendo redundante. Mas essa é uma realidade que a gente já acompanha de algum tempo. Nós acompanhávamos de muito perto a Associação dos Renais Crônicos de Nossa Senhora do Socorro, e desde o momento em que tivemos esses primeiros contatos com esses pacientes, é algo que vem sempre para a gente sendo uma pauta muito importante e algo a ser trabalhado e lutado diariamente, porque o sofrimento de vocês, de todos os renais, é algo que só para quem o conhece ou convive sabe exatamente qual é a dor desses pacientes e da família que os acompanha. Então, a gente fica feliz ao mesmo tempo de tê-lo aqui para a gente tratar desse assunto, mas fica triste também por saber o quanto a gente precisa avançar para ter qualidade de vida, para essas pessoas terem qualidade de vida, para terem a sua dignidade respeitada. Mas quero também dizer ao senhor que nós estamos apenas esperando um ajuste na agenda do secretário de Saúde, que já se colocou à disposição para sentarmos, né, para que a gente possa sentar com o senhor, com alguns membros da associação, para que a gente possa tratar desse assunto diretamente com o secretário e saber o que é que nós podemos ter de perspectivas de melhora nesse atendimento, nesse tratamento. Ele esteve aqui semana passada, salvo engano, semana passada, na Comissão de Saúde, atendendo ao que preconiza a Constituição e também o nosso regimento interno, fazendo o quadrimestre, uma explanação do quadrimestre. E nós fazíamos, inclusive a deputada Ana Lúcia, eu presidia a comissão e na fala da deputada ela mencionou os renais crônicos. Eu já estava com esse material dos senhores da associação em mãos e fazia para ele exatamente essas anotações aqui, já fazia para ele como questionamentos, né? Nós conseguimos recentemente uma luta muito grande, não só da comissão, mas de todos os parlamentares. Nós conseguimos acabar com
o TFD dos pacientes oncológicos. Hoje, os pacientes oncológicos passarão a ser atendidos aqui em Aracaju através da clínica Clinrad, através da modalidade de dispensa de licitação, e eles conseguiram firmar esse contrato com a Clinrad. Eu acho que é um grande avanço também para essas pessoas que sofrem também muito, e esses familiares. E nós perguntávamos naquele momento a ele sobre essa questão do TFD para os renais crônicos. E, na verdade, não tivemos boas notícias, no sentido de que não temos nada muito diferente do que é hoje. Então, é uma luta que a gente tem que travar mesmo com o secretário de Saúde para diminuir o máximo possível esses atendimentos fora do domicílio e, principalmente, que a gente volte a ter os transplantes no nosso estado. É de fundamental importância. E, realmente, fica aqui a minha pergunta ao senhor. O senhor falou, não temos transplante, tivemos transplante até 2012, não temos mais transplante apenas por uma falta de vontade ou de gestão. Eu queria saber especificamente o que é que nós precisaríamos para poder voltar a ter esses transplantes. Porque se já realizamos, é porque não é nada tão difícil voltar a realizar. Então, queria saber especificamente, se o senhor puder nos responder, o que é que a gente precisa especificamente para esses pacientes terem os seus transplantes sendo realizados aqui no estado. E já fico aqui, mais uma vez, registrando que essa reunião deverá acontecer nos próximos dias. E aí eu vou só confirmar com o senhor a data e o horário. Mas fica aqui, mais uma vez, meu muito obrigada. Todo o meu carinho e o que a gente puder fazer, enquanto parlamentar, enquanto presidente da Comissão de Saúde, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, a gente irá lutar junto com vocês, junto com as associações municipais também, para que a gente possa ter dias melhores e que essas pessoas possam, sim, passar por essa agonia, por essa situação de forma mais leve, tentar minimizar o máximo possível esse sofrimento. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigado. Com a palavra a deputada Maria Mendonça. Senhora presidente, colegas deputados e deputada, quero, assim, dizer, senhor Lúcio Alves, do quanto me deixa triste essa situação dos pacientes renais no nosso estado. Fui gestora do município de Itabaiana e, naquela época, nós disponibilizávamos veículos para transportar pessoas aqui para a capital para fazer hemodiálise. Lutamos com o então deputado federal Eduardo Amorim e conseguimos a clínica de nefrologia para Itabaiana. Graças a Deus, conseguimos junto ao Ministério. Essa clínica entrou em funcionamento em 2008 e, prestando serviços, agora teve uma interrupção para que sejam trocados filtros, para que essas pessoas continuem fazendo o seu tratamento. Porém, essa situação ela é grave. Os familiares dos pacientes me procuraram aflitos. 110 pacientes já foram lotados aqui em Aracaju para fazer hemodiálise. O prefeito da nossa cidade, Valmir Francisquinho, disponibilizou 2 Topics e um ônibus para trazer as 110 pessoas, porque em horários diferentes. E agora faltam 32 pessoas. E o Hospital do Rim, aqui na capital, disponibiliza as 32 vagas para absorver essa demanda, até que troquem os filtros e adequem a clínica de nefrologia de Itabaiana para que esses pacientes
retornem, porque eles fazendo na nossa cidade, para eles, é mais confortável, porque não tem que se deslocar mais 60 quilômetros, andar mais 60 quilômetros para vir fazer a hemodiálise aqui. E hoje eu tentei a todo custo conseguir fazer com que, porque o que me informaram era que o NUCA estava dizendo que não tinha teto. O teto não deve ser teto, mas deve ser pensado não apenas em teto, mas pensado em vidas. De quem é a responsabilidade não nos interessa. Nos interessa é que as 32 pessoas sejam atendidas. Falei com o nosso prefeito, ele ligou para a secretária Valesca, a secretária não atendeu, ele ligou para o prefeito ou a vice-prefeita, conseguiu falar com a Eliane Aquino e estamos aguardando que essas 32 pessoas hoje possam, sim, ser atendidas aqui no Hospital do Rim, para que o seu tratamento continue, para que a sua vida não seja tirada de forma tão inconsequente por falta de atendimento do poder público. O poder público tem a responsabilidade. E diante da fala de Vossa Senhoria, ficou muito claro de que os recursos, eles existem. Eles precisam, sim, ser aplicados de forma correta para o atendimento a esses pacientes renais. Nós sabemos que esses pacientes, eles não podem esperar que seja amanhã ou na próxima semana, porque senão compromete a vida deles. Então, é preciso providências, e providências imediatas. E acho que não pode se ater a de quem é a responsabilidade, mas como Vossa Senhoria bem informou, a responsabilidade é de todos os entes. Nós estamos cuidando de vidas e esta casa tem um papel preponderante, porque vejo que os encaminhamentos, aqui é a caixa de ressonância da sociedade, e os encaminhamentos devem ser feitos para que essa situação, no mínimo, minimize. Se não pode de todo resolver, mas minimize. E aí a gente entende, deputada Silvia, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Saúde e todos os seus membros, eu não sou membro da Comissão de Saúde, mas quero aqui fazer uma sugestão, que tudo que foi explicitado ali seja visto com carinho e que a Comissão de Saúde possa agir, encaminhando o documento ao Ministério da Saúde, indo a comissão até lá, levando essa situação que é gravíssima e que o ministro da Saúde precisa conhecer e que deve ir acompanhado de Vossa Senhoria. A Comissão de Saúde, com Vossa Senhoria, e com um documento que esta casa possa, uma moção de apelo, um documento que possa ser formalizado e que seja, agende o quanto antes, junto ao ministro, e aí eu me proponho a falar com o senador Eduardo Amorim, para que ele faça esse agendamento e que a Comissão de Saúde, acompanhado de Vossa Senhoria, possa levar uma moção de apelo desta casa. Nossa assessoria se propõe a elaborar a moção, se for o caso. Eu vejo que a situação é gravíssima. E aí nós não podemos esperar. E entendo que tudo que foi explicitado pelo senhor nos angustia e nos deixa assim, mas muito emotiva no que diz respeito, porque eu já acompanhei de perto, para e passo, a situação desses pacientes renais. E sei do quanto é difícil para eles e para os familiares deles. E no que diz respeito ao transplante, este é o mês, né, do transplante em nível nacional, é feito mobilização, enfim, inclusive o lacinho verde que garante isso, mas que nosso Estado, há quanto
tempo que está sem fazer transplante renal. Lamentável, muito lamentável. E entendo que a Comissão de Saúde, mais uma vez, deve agendar uma audiência com o secretário Almeida Lima para levar toda essa situação explicitada aqui. E aí sim, juntando Secretaria de Estado de Saúde, secretarias municipais de saúde, fazer um chamamento, quem sabe uma audiência pública a esta casa, realizar através da Comissão de Saúde, uma audiência pública para convidar todos os entes, os municipais, estaduais e federal, por que não? E abrir esse debate. E dar a oportunidade da Arcrese fazer o trabalho que tem feito, porém bloqueado. Pede informação, não recebe. Solicita encaminhamentos, é impossível. Então, que esta casa, como caixa de ressonância da sociedade, hoje tenha essa atitude de levar tudo isso para uma situação que é preciso ser vista por toda a sociedade. E parabéns ao senhor, como presidente da Arcrese, que veio a esta casa, que teve coragem de denunciar e que fez a defesa desses cidadãos e cidadãs que estão sofrendo e que não têm a piedade dos que estão no comando. Parabéns mais uma vez. E fica os encaminhamentos, nossa assessoria se propõe a elaborar, se for o caso, mas eu vejo que a Comissão de Saúde é estratégica para todos esses encaminhamentos, porque eu fazer individualmente como parlamentar não tem a mesma ressonância que terá a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Como não tem pergunta, eu vou passar para os parlamentares e depois eu devolvo a palavra a você, tá? Deputado Antônio, pastor Antônio. Bom dia, Lúcio, e bom dia a todos. Cumprimento a deputada Ana Lúcia, presidente da sessão. Parabenizo a deputada Silvia pela iniciativa do convite e agradeço ao senhor presidente por ter trazido uma palestra não muito longa, mas 100% objetiva, extremamente objetiva. E o segundo agradecimento é de nos disponibilizar toda a pauta para que a gente, com ela em mãos, tenha condição até de argumentar e de tratar desse assunto. Parabéns, é um caso que poderia acontecer até com as demais palestras que a gente tem aqui, disponibilizar ou em vídeo ou assim, encadernado para todos. Olha, é realmente chocante a situação por que passa o Estado de Sergipe. Coincidentemente, no último sábado, eu retornava de uma reunião da UNALI, o deputado Jorge já tinha vindo no voo anterior, e embarcou um cidadão em Salvador, vindo de Recife, um pós-transplantado do rim, usando a máscara, com todos aqueles cuidados. E aí a esposa me conheceu e disse: estão vindo de onde? De Recife, passamos 3 meses lá. Imagine o sofrimento de um cidadão se deslocar para um outro estado, e observamos que nas cidades do interior de Alagoas e da Bahia estão fazendo transplante. Eu não vou me atrever a responder a pergunta da deputada Silvia, mas garanto que falta governo para tomar essa decisão. Só isso. O governo do estado quer, implanta. Já teve aqui, gente. Absurdo foi acabar com os transplantes em Sergipe. Absurdo. Um grande absurdo. Não se concebe mais, deputada Maria, um gestor que não pense no cidadão,
que não veja a importância de dar pelo menos dignidade a quem está com esta doença, ao renal crônico. Pelo menos dignidade. Eu pergunto, o renal crônico pode trabalhar? Não. Nem trabalhar pode, porque não tem condição, gente. É algo terrível. Eu comecei a perceber a gravidade da doença dos rins, deputada Maria, na Bíblia. Interessante que a Bíblia foca isso como algo altamente importante dos órgãos vitais. É impressionante como a Bíblia trata da questão dos rins. E aí eu fui me dedicar para ver. E percebi também que a dor mais forte que existe não é nem a de parto, é a dor do rim. Tem muitos detalhes. Eu fiquei impressionado com isso. A pior dor que o ser humano sente está sediada no rim. E aí eu comecei a ter muita preocupação com renais. Acompanhei alguns casos, um caso que esse me deixou muito triste e abalado. Uma senhora aqui, sendo acompanhada, foi para o hospital de urgência e o esposo ficou morando na porta do hospital, literalmente morando para acompanhá-la. E algumas vezes indo visitá-la. Ela deitada na maca e ele deitado no chão. E 2 semanas, depois foram para São Paulo e há 2 semanas ela faleceu. Isso me causou muita dor, porque aquela mulher sofreu tanto aqui. Sofreu tanto. É algo que comove. E eu percebo, nós estamos com a necessidade de uma cirurgia de uma senhora. Não vou dizer o nome dela aqui. Eu já venho lutando há tanto tempo para fazer essa cirurgia. Já tive na Secretaria de Saúde e nada foi feito. Quando entra na Justiça, aí o Estado recorre e fica esse lenga-lenga. Eu cheguei um dia e perguntei ao secretário, o senhor vai deixar morrer, não vai? Vai deixar morrer. Se negando a atender uma paciente desse porte. Olha, eu quero lhe agradecer, Lúcio, mas dizer uma coisa. No que depender dessa casa, o senhor não vai ficar sozinho nessa luta, não. Não vai ficar. É algo extremamente necessário fazer alguma coisa. Essa sugestão da deputada Maria Mendonça, tenho certeza que a deputada Silvia não vai se faltar à luta, e eu acredito que haverá uma integração para mudar o quadro do atendimento ao paciente renal no meu estado. Eu acompanhei 2 grandes amigos que posso chamar de amigo, e ambos morreram nessa lida, nessa luta. E o sofrimento era algo que me amargurava. Eu disse, esta parece que é a pior doença. A pessoa fica inutilizada, fica parado e pedindo chance para continuar vivendo mais algum tempo. E nem isso está sendo feito aqui. Olha, é algo terrível, desculpem a minha emoção, o meu desabafo, mas é porque quando vejo os recursos que são repassados exatamente para isso e não está sendo aplicado, faça-se uma auditoria. O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? De 2012 para cá, 120 milhões destinado para esse tipo de tratamento. Como pode? Como pode? Sinceramente, eu saio daqui hoje com o coração trêmulo, mas disposto a ajudar. Conte com o apoio nosso aqui, desta casa, porque os renais já sofrem demais e não merecem o descaso que tem passado por aqui. Já tive várias vezes nesse hospital aqui dos rins, já tive várias vezes. Já fui atendido várias vezes, mas a dificuldade para fazer o tratamento aqui no estado é terrível. Já acompanhei pessoas transplantadas aqui em Sergipe e de repente param e deixam para lá, como se o cidadão não tivesse valor. O que a Constituição diz não tem valor. É algo sério. Infelizmente,
tenho que dizer isso. A saúde não vem sendo tratada, eu não estou me referindo ao atual secretário, que tem demonstrado uma vontade de acertar. Esteve nessa casa e está fazendo algumas ações que nós reconhecemos altamente importantes. Essa semana eu estive no hospital de urgência, aquela mesma situação. Está lá, a ala de catástrofe cheia de gente. Pessoas com um mês numa maca precisando fazer uma cirurgia de fêmur e não faz. Eu disse, está aí sofrendo. 30 dias, já podia estar em casa e a maca ocupada por outro. Mas não, fica essa protelação e transferindo responsabilidades e aumentando o sofrimento do cidadão. Infelizmente, a saúde tem se utilizado para muitas coisas que não a sua atividade fim, infelizmente, e por conta disso, o cidadão que precisa da saúde pública em Sergipe está pagando caro, pagando com a vida, pagando com muito sofrimento. Parabéns, não vou fazer nem perguntas, só sei que temos que fazer alguma coisa e brigar para voltar a fazer transplante e brigar para que o dinheiro que é encaminhado para esse Estado, para atender aos renais, que ele seja aplicado com muito zelo e que eles, pelo menos, tenham dignidade, porque a doença de rim crônica anula a vida da pessoa. É muito triste, é muito triste. Parabéns, muito obrigado por deixar conosco todos esses dados que servirá de instrumento de luta. E se precisar, vamos sim em comissão ao Ministério da Saúde. Mas vamos ajudar a resolver esse problema com fé em Deus. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, pastor Antônio. Com a palavra, Murito Sumato. Obrigado, senhora presidente. Quero também aproveitar e parabenizar a deputada Silvia pela nos trazer esse momento e dizer, seu Lúcio, que as denúncias que o senhor trouxe aqui são gravíssimas, são desumanas, nos entristece muito, porque gente é vida, vida deve ser tratada com carinho e com amor. Eu tenho dito que os homens públicos são poucos que verdadeiramente amam o seu povo. Porque quem ama, cuida. Quem ama é solidário. Quem ama, defende. Quem ama, busca para que as coisas aconteçam. E eu sentia sempre, o senhor estava falando, não sei se você percebeu, eu sempre procurava olhar para o que você estava falando, e a gente percebia claramente que o senhor está assim, indignado, porque uma situação como essa não tem outra palavra para colocar a não ser a indignação, né? E antes mesmo do senhor se emocionar, eu já estava emocionado aqui, porque é difícil, né? Não está fácil. Por isso que o que eu faço dentro desta casa, eu tenho muito cuidado, porque reflete na vida das pessoas lá fora. Eu estou cuidando aqui de vidas. E cuidar de vida é você fazer o que você tem que fazer e você pensar no outro e ver a necessidade do outro. Eu acho que essa foi a missão mais difícil que Papai do Céu me deu, foi ser político. Porque tem horas que a gente, mesmo com um mandato de deputado, se sente de mãos atadas, sem poder fazer muita coisa. Mas eu não vou lhe parabenizar, eu quero ser solidário com o senhor nessa situação. E dizer que o meu mandato está à disposição. E qualquer coisa que o senhor precisar, no sentido que eu use essa tribuna para denunciar, estou à sua disposição. É o que o seu amigo pode fazer no momento por essas pessoas que a gente está vendo que está sofrendo lá fora. E pedir ao Papai do Céu que bote no coração dos homens públicos o amor. Porque se não colocar o amor no coração, aí fica mais, a gente busca mais os nossos interesses do que o interesse da população.
todo homem público, ele tem uma missão de tratar do ser humano. Eu acho que foi essa a missão de todos os homens públicos. Mas, às vezes, os homens públicos tratam mais da parte política, de se manter vivo na política, do que mesmo tratar do seu povo. Por isso que eu tenho dito que falta amor no coração dos homens públicos. Obrigado. Ainda temos o deputado Vanderbal, que é médico. Eu passo a palavra ao deputado Vanderbal, já que não teve perguntas, e acaba de chegar a presidente da sessão, a nossa deputada Ana Lúcia. Senhor José Lúcio, eu quero parabenizá-lo por trazer esse tema a essa casa, pela sua luta pelos renais crônicos. A gente sabe das dificuldades para implementar um serviço de atendimento ao renal crônico, inclusive para o retorno de transplantes no nosso estado. Mas também a gente sabe que é perfeitamente viável, possível, esse enfrentamento desse problema de saúde pública gravíssimo, e que a gente tem no nosso estado a estrutura hospitalar preparada. A gente tem no estado médicos especializados, competentes, empenhados, que podem levar com facilidade adiante esse intento. Porém, falta uma determinação. Não adianta ficar jogando de um setor para o outro. A Secretaria de Saúde tem que enfrentar, tem que assumir. Já existe no estado toda a estrutura, todos esses procedimentos são realizados. Falta o quê? Organização, planejar, colocar equipe, fazer, como diz, audiência pública, ou mesmo reunião técnica. Se quiser, pode fazê-lo e fazer com muito mérito. Já houve em Sergipe, inclusive, o transplante renal com sucesso, feito de uma forma muito competente. Eu acompanhei vários pacientes, inclusive acompanho alguns hoje ainda, que fizeram transplante, que estão sendo monitorados. E a gente sabe que o hospital ou as entidades que vão trabalhar com os renais crônicos têm que ser portas abertas para atender as intercorrências, para realizar os exames necessários a qualquer período, mas não tem nada de excepcional, nenhum procedimento que já não exista no estado e que a rede não possa absorver. Então falta essa determinação. O secretário de Saúde esteve aqui, disse que ia enfrentar, a gente agora vai cobrar dele, que é necessário o quê? Essa determinação e essa vontade de realizar e enfrentar esse problema que é gravíssimo, não só relacionado aos transplantes, mas no dia a dia, da hemodiálise, nos atrasos em pagamento. Esses problemas são diários, mas é necessário o quê? Estruturar, organizar e conclamar esses profissionais, essas entidades que são especializadas nessa área para planejar e, com certeza, vai fazer muito bem, não só aos pacientes, mas todo o estado de Sergipe, porque atualmente a gente se sente, a gente que é da classe médica, que lida com os pacientes, se sente constrangido, se sente mal, sabendo que é algo que podia ser feito no estado e não está sendo realizado. Era só isso. Obrigado. Agradeço, deputado. E antes de passar a palavra para que Lúcio faça as suas considerações finais, eu também, Lúcio, quero aqui dialogar com você. E você sabe que eu tenho uma vivência familiar, porque quando você era meu aluno, meu pai fazia hemodiálise, ele faleceu de insuficiência suprarrenal, foi apresentado já com 73 anos de idade, ele faleceu com 76, um dos meus pais. Um pai morreu decorrente de efizema, porque os dois eram fumantes, né? Então, meu pai
Claudomir morreu com efizema e teve um edema pulmonar, ele já tinha um marca-passo, enfim. E meu tio, que eu chamava de pai também, o Osman, morreu de insuficiência renal. Então eu sei bem o que é hemodiálise, todos os procedimentos, e aí tem um problema seríssimo em Sergipe. É que o São Lucas foi descredenciado e que é transplantado é um problema grave, que o senhor sabe mais do que eu. Ele não pode ser atendido como qualquer outro paciente. Ele tem que ter a ala específica dele, de qualquer intercorrência que ele tenha. E aí isso também não tem. 2013, 2014, os transplantados que não eram do São Lucas, que foram transplantados, acho que por cirurgia, estavam sendo atendidos pelo hospital de urgência. Problema sério, porque não tinha leitos, não tinha espaço reservado. Esse é outro desafio, né? Os desafios são imensos. Minha grande preocupação, e eu sou recorrente em qualquer audiência pública, minha grande preocupação é que o doente renal, como o doente cardíaco, como o doente oncológico, são doenças crônicas que precisam ter prioridade da mesma forma. Não pode priorizar um em detrimento do outro. Como, por exemplo, a fibrose cística, né? É uma exceção que a criança nasça com a fibrose, mas tem que ter a mesma prioridade. Esse eu acho que é um problema da saúde pública, né? O outro problema, Lúcio, que eu estava colocando para você, que precisava ser resolvido com rapidez também, é a questão do cálculo renal, que as dores é do cálculo renal. E o cálculo renal, quando ele não é tratado, perde o rins também. Da mesma forma, eu estava passando com o doutor Bragança, que é o cirurgião que faz o transplante, e ele me passando essas questões. E é uma coisa muito mais simples. Eles, com 400 mil reais, você monta, né, todo o procedimento e não está tendo, gente, pelo SUS. As pessoas estão perdendo rins. As pessoas estão sofrendo muito, porque quando vem uma crise, aí vem com vômitos, com mal-estar, que também quem tem o problema crônico renal tem tudo isso, né? Principalmente quando termina a hemodiálise ou a diálise, passa mal. Essa questão de viajar é muito complicado. Porque, por exemplo, o diagnóstico do meu pai, ele indo para casa de praia, ele começou a ter vômitos na estrada, e quando o meu esposo Remédio chegou, os pés dele estavam inchados. E aí disse, eu não gostei. Na segunda, isso foi no sábado, na segunda eu fui para o médico, o nefrologista, o doutor Geraldo, e aí quando fez o exame, ele já estava com os 2 rins atrofiados. Que é isso que você diz, é uma doença silenciosa, né? Silenciosa. E é uma doença que, assim, maltrata muito, porque você não tem dor, você tem mal-estar, você tem uma sensação, às vezes tem dores na máquina, né? Então, e o transplantado precisa de um cuidado, todo transplantado precisa de um cuidado muito especial. Então, eu vejo, Silvio, que o encaminhamento seu e a da deputada Maria são 2 encaminhamentos que um complementa o outro, e vejo que, assim, precisa ser resolvido com urgência, né? E a Comissão de Saúde, eu tenho interesse de acompanhar por isso, porque eu sei. E desde 2013, assim, são sofrimentos imensos, né, decorrentes. E foi um aluno de uma escola pública de Estância, em 2013, através do professor Dudu, que é o presidente da CUT, que apresentou os problemas. Eles vieram até aqui, eu acompanhei. E é uma coisa, assim, angustiante, Lúcio, porque eu, como deputada, não tinha resposta. Não está descredenciado. É o Ministério que tem que credenciar. Sabe, e isso foi fechando as portas e as pessoas vão sofrendo cada dia mais. E vejo que precisa sim da audiência no Ministério da Saúde para credenciar. E aqui tem que ver qual é o hospital que vai se credenciar. Porque não é só para fazer o transplante. Esse hospital, ele vai ter que ter os leitos reservados para os transplantados. Porque senão também a questão piora. Portanto, eu espero que esses 2 encaminhamentos sejam feitos com rapidez e que Lúcio acompanhe realmente tudo que essa casa encaminhar para resolver, da mesma forma que resolveu a questão oncológica, que seja resolvida a questão renal. Então, eu passo a palavra para as considerações finais ao nosso convidado José Lúcio Alves Costa. Eu saio daqui hoje assim muito contente pela sensibilidade que todos os senhores demonstraram, porque nós não estamos atrás de misericórdia nem de compaixão, nós estamos atrás de cidadania, nós estamos atrás de transformar uma cidadania de papel
uma cidadania real. O questionamento da deputada Silvia Fontes sobre o que é que precisava, a primeira coisa é saber o volume de recursos que vem para o tratamento renal, para a nefrologia, para transplante, porque o Ministério da Saúde informou. É destrinchar esse ofício, questionando ao secretário, para onde é que está indo o dinheiro do TFD? Porque nem o Ministério da Saúde sabe. A partir do momento que a gente conheceu o volume de recursos, o que é que falta para montar um hospital, um centro de transplante aqui? É seguir a portaria ministerial que trata da questão do transplante. O que é que nós já temos e o que é que nós podemos ter? O assessor da deputada me perguntou qual seria uma pauta que pudesse ser um guarda-chuva à volta dos transplantes. E vou explicar por quê. Dos projetos que a gente conhece, o Transplante Sem Fronteiras, além de não trazer só o transplante renal, trazer o fígado e pâncreas, a primeira coisa que ele cria é o ambulatório pré e pós-transplante. E isso já resolve muito dos nossos problemas. Né? Esse ambulatório sendo criado, estamos tranquilos. Então, todo esse tratamento, esse represamento de pacientes que tem no USE, isso acaba. Porque só aparece vaga nas clínicas se o paciente morrer, se ele transplantar ou se o rim voltar a funcionar espontaneamente, o que é o mais difícil. Mas a vaga está condicionada à morte ou ao transplante. Como a gente não quer matar os pacientes, vamos correr atrás do transplante. E você não vai trazer só o transplante renal. Vamos entender isso. Nós recebemos na associação o pessoal do fígado, do pâncreas, do pulmão, e quer se associar, mas nós somos de não, mas a gente quer, porque não tem nenhum respaldo, não tem nenhuma luta, não tem ninguém levantando a bandeira. A gente tem acolhido, porque a gente não vai abandonar o pessoal. Às vezes as pessoas choram, porque recebem o medicamento que o caso está negando, porque aquele medicamento não está no rol do transplante de pulmão, mas o filho só se adapta àquele medicamento. Que a gente pega e dá, eu vou deixar o paciente morrer? E são medicações caras. E a gente está aqui para servir a comunidade. Um outro detalhe que eu gostaria de deixar bem claro aqui é o seguinte: nós não temos nenhum tipo de recurso governamental, nós não temos nenhum tipo de ajuda financeira e empresarial. Nós sobrevivemos hoje da contribuição dos sócios, que nós fixamos em R$15. Basta dizer para os senhores que todo mês a gente fecha negativo. Todo mês a gente está no vermelho, mas a gente continua fazendo o trabalho. Esse trabalho é feito por aquilo que eu chamo do incrível exército de Brancaleone, que são os meus amigos ali, os renais, que a gente tira do próprio bolso, porque nós não vamos deixar. Ninguém vai encontrar a Crese com o pires na mão pedindo migalha para ninguém. Se as pessoas quiserem ajudar porque entendem a importância, claro que nós aceitamos. Mas a gente faz questão, apesar de toda a gravidade da doença, a gente não quer ser mais um grupo romantizado. Nós não queremos isso. Nós não queremos misericórdia. Nós queremos que reconheçam os nossos direitos. Não queremos privilégios. Queremos apenas que a nossa cidadania ela seja respeitada e ela seja resgatada. Eu agradeço em nome de todos os renais tudo que eu vi aqui. Ontem eu saí muito angustiado da Arcrese com toda essa situação de Itabaiana, porque a gente hoje não tem essa polarização com as clínicas, muito pelo contrário. A gente tem uma relação de parceria com todas elas, não detonamos clínica nenhuma, pelo contrário, são todas nossas parceiras hoje, e a gente não luta para que nenhuma clínica feche, porque se fechar, o caos está estabelecido no estado de Sergipe. Então, a gente procura apoiar dentro de tudo aquilo que a gente está vendo. Eu saí ontem arrasado, até meu sono foi prejudicado. Mas saio daqui hoje com o coração muito, muito aliviado por todo o apoio que vocês demonstraram à nossa causa, por todo o respeito que vocês demonstraram e por entenderem que a nossa associação ela é de luta, é uma associação que briga pelo controle social, briga pela cidadania, briga por um tratamento digno a todos os renais e a todos os pacientes que precisam do atendimento público. Muito obrigado a todos. Lúcio,
Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, de todos que estão aqui da direção, dizer que é de extrema importância pessoas como você, né? É imprescindível para a sociedade, para mostrar que o exercício de cidadania se dá exatamente quando você exige seus direitos. Porque todos nós somos sujeitos de direito, mas a maioria sujeito no papel, como Gilberto de Menstray disse muito bem no seu livro, né? Cidadania de Papel. E antes de encerrar a presente sessão e convocar a nova sessão, eu quero aqui convidar todos os deputados e deputadas e todos que nos assistem nesse momento, que na próxima segunda-feira haverá uma sessão especial de entrega de título de cidadania sergipana ao senhor Lucien Henrique Galjac, primeiro cônsul honorário da França em Sergipe, às 17 horas. E a partir desse convite, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra sessão de acordo com o horário regimental, na próxima segunda-feira, no dia 11 de setembro. Uma boa tarde a todos. Mas estamos lá. A gente já apresentou no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça.